Pessoal, tudo certinho? Gente, vamos falar hoje sobre ancilostomose, tá? Esse vídeo é curtinho, é um vídeo pequeno, a gente só tem um slide falando só sobre ancilostomose, tá? Deixa eu colocar aqui o slide pra gente, tá? Cheio de zereguedes e vocês sabem que eu gosto de colocar aí, né? Então, olha só. A ancilostomose, ela tem uma característica interessante no que se diz respeito a algumas doenças que nós vimos anteriormente, tá certo? A ancilostomose, ela é popularmente chamada ou simplesmente chamada por amarelão. Esse amarelão é chamado simplesmente por icterícia. Existem doenças, obviamente, que vão apresentar esse quadro de amarelamento na pele, nos olhos, e essa condição de você encontrar essa cor aí é chamada simplesmente por icterícia, né? Então, nada melhor do que a gente destrinchar aí o organismo, que é o que o vestibular ele mais pede. O Enem comenta com muita frequência para a gente esses organismos. É interessante você saber todos eles, tá certo? Todos os organismos. Falei ancilostomose, ancilóstomo duodenale, Necator americano. Falei em filariose, Burkhereria bancroft, né? Quando eu falo em ascaridíase, Ascaris lumbricoides, tá certo? Então, é interessante que vocês tenham em mente todos esses organismos, tá certo? Então, continuando. São organismos hematófagos. Pessoal, normalmente esses organismos, eles se fixam, existe uma propriedade muito interessante. No que se diz respeito aos outros grupos de parasitos, tá certo? Eles se fixam no intestino e eles causam lesões tanto no intestino quanto no fígado. Então eles vão viabilizar lesões hepáticas e lesões intestinais. Por isso que em algumas situações o indivíduo ele tem sangramentos, ele apresenta hemorragia, né? E o metabolismo hepático ele diminui, ocorrendo uma certa depressão no que se diz respeito ao metabolismo hepático. Com isso, com esse aspecto, você encontra aí a chamada icterícia, tá? Então tu tens aí uma diminuição do metabolismo hepático, dos hepatócitos, principalmente no que se diz respeito à diminuição da atividade de algumas enzimas e nesse caso você tem o desenvolvimento desse quadro de icterícia, tá? É um ciclo, é um organismo monoxênico. Você já sabe a diferença de monoxênico e heteroxênico, né? Se você está assistindo só essa aula, então eu vou destrinchar para vocês. Heteroxênico é aquele organismo que precisa no mínimo de 2 organismos para garantir o seu ciclo biológico, tá? Monoxênico é aquele que só precisa de um organismo para garantir o seu ciclo biológico, tá certo? Então, dá uma olhadinha com muita atenção nesse esquema que eu coloquei aqui do lado, né? Observe que aqui tu tens toda uma condição mais detalhada do que acontece e aqui uma condição mais simples, um esquema bem simplesinho. Então, dentro desses três, dentro da perspectiva que eu coloquei para vocês aí, desses três processos, né? Desses 3 ciclos que é o mesmo, você procura se adequar e perceber o que melhor você pode entender, tá certo? O que melhor ativa ou aguça a tua percepção para o ciclo. Tranquilo? Então, olha só, vamos começar por aqui, ó. Observe que é um organismo que ele tem penetração ativa pela pele, tá? Você tem uma penetração ativa. Essa penetração ativa, ela ocorre porque a larvinha, ele está lá no solo, né? Ele está lá no solo. Então, você em contato com esse solo, consequentemente, ele vai entrar ativamente pela pele. Tranquilo? Beleza? Observa que a filariose precisa de um vetor, né? No caso da oxiurose, você precisa da água contaminada, você precisa
do alimento contaminado, não é isso? Tranquilo? Porém, nesse caso aí, e outra, na oxiurose, quando a gente havia comentado, você iria encontrar autocontaminação, tá? Vê se tu lembra. Se não lembra, dá uma olhadinha lá. Se você não viu, dá uma olhadinha lá nesse vídeo, tá certo? Então tu tens aí a larva, ela penetra ativamente, tá certo? Ativamente pela pele. Ela apresenta enzimas proteolíticas que vão degradar, que vão quebrar esse teu tecido epitelial, e ela vai penetrar ativamente na tua corrente sanguínea, tá? Aí ele vai passar pela corrente sanguínea, vai chegar nos pulmões, tá certo? Nos pulmões, você tem uma característica altamente interessante. Ele sobe, ele vai até a cartilagem cricoide, aqui em cima. Então, quando ele chega aqui, você normalmente tosse. Você pensa que é um catarro, você pensa que foi uma poeira, você tosse. Quando você tosse, você deglute. Você vai engolir a larva. Aí ela tende a concluir o seu ciclo. Você engole essa larvinha, tá? Ela vai para o intestino, ela vai causar hemorragia, como eu havia comentado logo no início, tá certo? Você vai encontrar macho, você vai encontrar fêmea. Esses dois vão copular, vão liberar os ovos. E os ovos eles são liberados aonde, amores? Com as fezes no ambiente. Tranquilo? Então, olha lá, ó. Aqui, vamos ver esse esquema aqui. Você escolhe, tá? Qualquer um desses três. ovos nas fezes. 2, larvas rabidóides eclodem. Opa! Liberando, né? Desenvolvimento das larvas filariformes. Larvas penetram na pele humana e vão até o pulmão pela circulação. Olha aqui o que eu coloquei para vocês. Né? Larvas penetram nos alvéolos, saem com o muco e são engolidas. Você engole, quando você engole a larvinha, você está garantindo o ciclo biológico dela. Tá certo? E larvas atingem o jejum e sofrem maturação. Beleza? Então, eu acho que esse esquema aí que eu coloquei para vocês, ele ficou mais detalhado, né? Começando por aqui, ó. Água no solo, né? Você tem contaminação ativa pela pele. Lembra, não esquece não. Chegando na corrente sanguínea, vai para os pulmões. Nos pulmões, lembra que ele pega o sentido inverso, ele retorna pela traqueia, né? Aqui embaixo eu coloquei para vocês que as larvas penetram pelos alvéolos, ó. Tá aqui embaixo. Vou até marcar aqui para vocês. Deixa eu usar aqui meu piloto amarelinho, ó. Tá? Marcador aqui, ó. Então eu coloquei aqui para vocês nos alvéolos. Olha lá. Beleza? Então, eles sobem ao longo da traqueia, chega na cartilagem cricoide e aqui você tem a deglutição indo para o intestino, causando hemorragia, né? Causando lesões no intestino e no fígado. No fígado, primordialmente, você tem a diminuição da atividade hepática e com isso, com essa diminuição da atividade hepática, vem a chamada icterícia. E pelo fato do indivíduo ele também apresentar hemorragia, vem um quadro, outro quadro aí, que seria a anemia. O indivíduo ele tende a apresentar um processo anêmico. Tá certo? Então, ancilostomose ou amarelão. Beleza? Outra dica. Em alguns livros, no terceiro grau, você tem aí esses dois agentes etiológicos, eles sendo tratados de forma distinta, tá? Mas as características, os quadros sintomatológicos, na fisiopatologia, ela é igual, tá? Então, por isso que no ensino médio a gente considera que a ancilostomose pode ser desencadeada pelo Ancylostomos duodenale ou Necator americanus, tá? Sabendo-se que pode ser chamado também de necatoriose ou ancilostomose. Beleza? Tranquilo? Então mais uma aulinha aí pra gente ver aí. Próxima aula é a continuidade aí desses filhos que nós estamos trabalhando, tá certo? Fica com Deus, um abração e tudo de bom pra tu.